sabe qual é o propósito do concreto? O propósito, quando eu falo, é no sentido até mais amplo, não só da gente pensar nele lá na hora da construção, como também a gente pensar nele em função da sua durabilidade, da sua vida útil. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar no detalhe. O Ikigai, ele, pela filosofia, é mais relacionado ao propósito de vida do ser humano e tudo, mas eu quis trazer isso para o concreto. Esse holístico aqui que eu vou mostrar para vocês foi foi inspirado em cima do Ikigai por conta de trazer essa reflexão sobre esse propósito. E eu fico muito feliz porque quando eu criei esse holístico em relação ao concreto em 2012, até hoje ele tem se mostrado muito atual e eu não precisei revisá-lo, né? Então, basicamente aqui, dentro do contexto, né, nós vamos ter aqui os dois eixos, né, principais, onde eu coloco aqui os requisitos do projeto e os requisitos econômicos. A gente tem então nesse eixo aqui basicamente a viabilidade do projeto, onde a gente vai ter o estudo, desde que o projeto cabe no meu bolso, né, eu já tenho a viabilidade para começar essa obra. E aqui eu coloquei mais as duas pontas aqui, um dos requisitos da aplicação e outro dos requisitos ambientais, que você vai ver que tem um propósito bem importante desses dois pontos aqui desse eixo. O primeiro ponto de partida nosso aqui, ele tem que ser pela escolha dos materiais constituintes pela melhor relação custo-benefício, ou seja, aqui nesse ponto eu comento que eu vejo que um grande erro hoje das obras é o pessoal querer sempre comprar pelo mais barato, e nem sempre o mais barato é o mais econômico. Então é muito importante assim, quando a gente vai falar, por exemplo, de um agregado miúdo, de uma areia, eu posso ter uma areia natural de boa qualidade, mais cara, eu posso ter uma areia artificial ou até mesmo um pó de pedra, né? A gente até fez um vídeo recentemente sobre isso, vamos deixar aqui. Mas basicamente eu posso ter uma areia natural e uma areia de britagem, vamos colocar assim. Sendo que se eu tenho uma areia natural de boa qualidade, que é mais cara, e eu tenho uma areia de britagem, que é uma qualidade pior, mas é mais barata, eu tenho que fazer os estudos porque ambas as areias podem atender o meu projeto. Porém, eu não posso olhar só o custo do material em si, eu também tenho que olhar o impacto que ele causa no meu concreto. Por exemplo, a areia natural ela pode ser mais cara, mas dependendo das propriedades, da forma do grão, do baixo teor de pulverulentos, ele vai resultar num concreto melhor para mim, né, em termos de custo-benefício. Ou seja, ele pode, vamos falar em termos técnicos, né, ele pode exigir uma água menor de amassamento, ele pode exigir menos aditivos, consequentemente menos cimento, para a gente chegar num traço por metro cúbico equivalente ao que a gente chegaria com a areia de britagem. Então, nesse ponto, é muito importante a gente fazer essa análise não só do material isoladamente, ele tem que sim que ser, cada fornecedor tem que ser qualificado separadamente, de acordo com as suas respectivas normas, porém, depois que foi feita a qualificação dos materiais, a gente passa para a qualificação do concreto, em laboratório, ainda para estudar o melhor custo-benefício de cada material, certo? Então, esse seria o primeiro ponto de partida. O segundo ponto é a gente focar no desempenho do concreto no estado fresco. Isso significa que eu tenho que pensar desde da faixa de trabalhabilidade, de abatimento slump que nós vamos trabalhar, ou se vai ser um tipo autoadensável, ou se eu vou projetar, eu tenho que pensar todas as características que eu quero do meu concreto no estado fresco. Isso envolve massa específica, área incorporado, tudo que eu preciso planejar em função do meu desenvolvimento do traço, considerando inclusive não só desde a produção até o transporte, até a chegada na obra, lançamento, adensamento, enfim, uma série de fatores que a gente coloca quando o concreto está no estado fresco, obviamente, né? E isso envolve os requisitos da aplicação, porque eu preciso entender o tipo de forma que eu estou usando, o volume que eu vou fazer, o trânsito que esse caminhão vai pegar, né? Para eu saber se a continuidade do meu lançamento vai ser assegurada, se não vai me dar nenhuma junta fria. Então esse planejamento, o concreto ele tem que estar adaptado, né? A gente tem que ajustar isso para assegurar esse desempenho no estado fresco. Então, nesse ponto aqui, a gente precisa ter uniformidade. A uniformidade é fundamental para que a gente tenha uma obra produtiva, para que a linha de produção não seja interrompida por qualquer falha que seja relacionada ao concreto, né? E é claro que aos materiais, aos equipamentos, às equipes, tem que estar dimensionada também para isso. Então, o primeiro ponto que nasce aqui é a uniformidade. Em terceiro, no caso aqui, né, a gente vai focar no desempenho do concreto no estado endurecido. Quando a gente já estudou tudo isso em laboratório, a gente já formulou aquele traço para atender aquelas características no estado fresco,
consequentemente a gente também já fez moldagens e ensaios para a gente validar as propriedades de ensaio no estado endurecido. Nesse caso aqui, se focava muito antigamente em atender apenas a resistência à compressão axial. Porém, a gente vê que, lógico, ao longo dos últimos anos tem se falado mais de tração, fibras, né, de módulo de elasticidade, tem se adotado um pouco mais, mas ainda assim muito pouco perto do que essas propriedades têm de importância. Mas é claro que dentro de todas as premissas atendidas do projeto, a gente está falando de um concreto com qualidade, né? Aí aqui eu chamo que aqui é o controle de qualidade básico do concreto, né? A gente fazer o atendimento de todas essas premissas. Porém, o ponto que é importante trazer aqui para vocês é esse quarto círculo, né? Onde a gente está falando dos requisitos ambientais, a gente entender qual é a classe de agressividade que esse concreto está inserido, né? A classe de agressividade ambiental, né? Conforme a 6118 coloca, a NBR 12655 também. Qual é a localização da obra, se é uma obra frente à estrutura marítima ali, frente ao mar, né? Ou é uma estrutura em zona rural, pouco agressiva, ou é uma estação de tratamento de esgoto, onde eu posso ter um ataque por sulfatos. Então a gente tem que entender, né, toda essa classe de agressividade ambiental, a localização da obra, entender também climas e outros fatores externos. Clima, por exemplo, também ele é muito importante a gente saber se essa obra vai estar num clima frio ou é um clima quente, né? Então, por exemplo, clima frio, se usa intencionalmente um aditivo incorporador de ar para que a gente tenha um concreto, vamos supor, mais resistente a gelo e degelo, né? Vamos colocar assim, tá? Então, ou seja, eu diria que cada necessidade tem uma solução específica, tem um remédio específico para cada um deles. E é o que eu falo, que eu fico muito feliz que desde 2012 eu montei esse holístico. Eu já tinha colocado aqui a durabilidade, ela nasce da relação de o quanto que o meu concreto, a minha estrutura, ela vem mantendo o atendimento dos requisitos do projeto frente aos requisitos ambientais, ou seja, enquanto aquela estrutura está de pé, atendendo o seu serviço e durando, né, a gente está tendo uma estrutura durável, ela está sofrendo ali onda, sol, chuva, calor, frio, e ela vem mantendo as suas características de projeto. Então é uma estrutura com durabilidade. E a sustentabilidade, que hoje se fala muito nisso, né, inclusive da descarbonização da indústria e tal, ela vem quando a gente tem o equilíbrio dos requisitos ambientais e os requisitos econômicos. Então a gente tem que entender que hoje a sustentabilidade, fazer sustentabilidade, ela vai ter que ter esse equilíbrio, né, da gente saber escolher isso a partir lá daquele primeiro ponto dos requisitos econômicos. Então, quando eu falei ali, por exemplo, da areia natural com a areia artificial, comparando, né, qual que vai me trazer melhor resultado, eu também tenho que comparar o que vai trazer melhor resultado no meu concreto como um todo, em cada um dos outros materiais. Então, por exemplo, eu posso escolher um cimento que ele tem uma emissão de CO2 mais baixa, né, porém pode não ser o mais barato, mas se eu quiser atender uma premissa de sustentabilidade, buscar esse tipo de redução, pode acontecer isso aqui. Então é importante, o que eu costumo dizer é que a sustentabilidade ela vai impulsionar um mercado não só com obsessão de preços baixos, porque nem sempre a sustentabilidade também vai ser a solução mais barata. Então são os olhos que nós temos que abrir também para esse mercado novo, porque nós vamos poder, por exemplo, utilizar uma adição mineral em substituição ao cimento e com isso trazer outros benefícios, e a gente vai ter também, junto com a sustentabilidade, ela tem uma relação íntima com a durabilidade, né? Porque, ou seja, se eu fizer uma obra que eu estou, vamos a grosso modo falando, né, uma obra que dura 2 vezes mais do que uma outra, né, eu estou levando 2 obras pelo preço de uma. Eu não vou ter gastos com materiais, com reparo, ou às vezes até demolir e fazer de novo aquela estrutura. Então, quanto mais durar essa obra, a gente também está falando em sustentabilidade. Então, isso aqui que eu queria trazer para vocês dentro do propósito do concreto, para que entendam que o controle de qualidade do concreto, a formulação da dosagem, ela não pode parar só no foco entre atender o desempenho no estado fresco e o estado endurecido. Ela tem que ser feita uma análise em relação ao custo-benefício dos materiais, ao custo do metro cúbico da minha mistura, saber que às vezes eu posso aumentar um pouquinho o custo do metro cúbico, mas vou trazer mais durabilidade e mais sustentabilidade para minha obra. Então isso tudo tem que estar muito bem balanceado e alinhado entre as partes. Quando eu falo entre as partes, não é só o laboratório que vai formular o traço para uma construtora, né, ou uma concreteira.
mas também que o cliente, o proprietário da obra, esteja ciente desses aspectos, para que esses ajustes sejam feitos não só com essa obsessão por preços baixos, por reduzir custos, né? Então eu acredito que o mercado de sustentabilidade ele pode impulsionar, deve, né, na minha opinião, impulsionar uma análise mais técnica, mais profunda, e a gente especificar mais o desempenho por requisitos de durabilidade do que ficar colocando lá relação água-cimento ou consumo de cimento mínimo como quesito normativo, né? A gente colocar mais ensaios de desempenho para aprovar os materiais e que o cliente também esteja envolvido. Então, uma coisa que eu gostaria muito é um cliente que topasse o desafio de nos contratar aqui para que a gente faça, por exemplo, uma primeira barragem com pegada neutra de carbono, né? Isso é um desafio que vai exigir um custo um pouco maior, mas com isso a gente pode ser pioneiro nesse sentido, né? Então é o tipo da coisa que a gente está se preparando hoje aqui na Holanda Engenharia, mas eu queria trazer esse holístico aqui para vocês para entenderem que o propósito do concreto ele vai muito mais longe do que fazer o slump e romper o corpo de prova para ter a resistência, a verificação da resistência. Ele tem que ter uma visão muito mais ampla do contexto que a gente está inserido, né? A gente quer fazer obras para que sejam duráveis e que cada vez mais sustentáveis e sirvam à nossa sociedade. Tá bom? Então o ponto desse vídeo era esse aqui. Um abraço, até já, até a próxima.